Por que tememos a morte? Você tem medo da morte? É verdade que os espíritas não têm medo da morte? Estes e outros assuntos nós vamos tratar agora neste vídeo do estudo sistematizado do Espiritismo. A realidade mais concreta ao nosso alcance é que um dia nós vamos deixar esse mundo. Um dia o nosso corpo vai morrer. Disto ninguém tem dúvida. Basta que cada um olhe à sua própria volta e vai ver que todos os seus antepassados já retornaram ao mundo espiritual. Seus corpos já morreram. O grande legado do Espiritismo é mudar a forma com que os humanos pensam. Com a vinda do Espiritismo, muitos detalhes de nossas vidas, que eram apenas ideias vagas, tornaram-se realidades concretas para os espíritas, ou para aqueles que já têm condições de entender o significado verdadeiro do Espiritismo. Só o fato de alguém se dizer espírita, o fato de alguém ter lido alguns livros espíritas, ou mesmo frequentar um centro esporadicamente para tomar passe e receber algum tipo de tratamento espiritual, isto não configura aquela pessoa como verdadeiramente espírita. Porque a primeira conquista do espírita é aprender a pensar como espírita. Porque a ideia trazida para nós da nossa vida, que não começou nesta atual existência e que certamente não terminará com o fim da vida neste corpo físico, continuaremos pela eternidade afora. E quem ainda não assimilou o pensamento espírita, ele não consegue pensar como espírita. Por isso, muitos medos que já desapareceram da vida de grande parte das pessoas, notadamente os espíritas, para estas pessoas que se dizem espíritas, mas ainda não conseguem pensar como espíritas, elas não conquistaram o grande legado do Espiritismo. Embora sejam frequentadores, são pessoas que leem, que estudam, que ouvem palestras, mas ainda não se tornaram psicologicamente espíritas. Por isso o espírita verdadeiro, ele não teme a morte. Mas esse espírita que ainda é apenas um fã do espiritismo, alguém que admira, que lê, que assimila as ideias, mas ainda não assimilou o pensamento espírita, este continuará temendo a morte como qualquer outra pessoa. E isto acontece porque a vida futura para o espírita deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. Então, para o espírita, a ideia da sobrevivência não é uma hipótese vaga, inatingível. Para o espírita verdadeiro, a vida após a morte é uma realidade concreta, porque este espírita convive quase que diariamente com as comunicações dos espíritos. Eles vêm dizer para nós que estão vivos, eles reconhecem a veracidade da mediunidade, que faz com que determinadas pessoas sejam capazes de ver o mundo espiritual, ouvir o mundo espiritual, captar as ideias dos espíritos que vêm através de médiuns, vêm do plano espiritual. Por isso, para grande parte das pessoas, a vida após a morte é algo confuso, inatingível, inaceitável. Mas para o espírita, a vida após a morte, a sobrevivência da alma, a minha sobrevivência depois que o meu corpo morrer, é uma realidade concreta, absolutamente concreta. Com o espiritismo, ergueu-se o véu da morte. E os espíritos se mostraram vivos no plano espiritual. Muito mais vivos do que nós que pensamos que estamos vivos aqui. Com a mediunidade, com o espiritismo, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Basta você estudar as obras de Allan Kardec, basta você estudar as obras de André Luiz psicografadas por Chico Xavier. E você terá na sua frente
a existência do mundo espiritual, com os espíritos nos contando como é, como funciona cada detalhe desta comunidade que nós chamamos de mundo espiritual. O mundo espiritual muito mais rico, com uma vida muito mais plena e muito mais clara do que a que temos nesse corpo, ou uma vida espiritual muito mais difícil, porque lá nós somos obrigados a conviver com aquilo que nós plantamos em nossas vidas. Nossas ações são acumuladas em forma de energia e quando deixamos o corpo, vamos conviver com as energias que produzimos e acumulamos durante uma vida física. Por isso, com o pensamento espírita, não há só esperança de que haja uma vida depois, e sim a certeza absoluta que nos conforta. O espírita não duvida que exista uma vida após a morte. Ele sabe, porque ele convive com o mundo espiritual. Ele sabe, ele tem certeza, porque ele já vivenciou experiências que permitem que ele não duvide que a vida verdadeira não acaba com a morte do corpo físico. Que a vida futura é continuação da vida terrena, em muito melhores condições para alguns e em bem piores condições para outros. Porque aqui neste mundo nós até conseguimos fingir e mascarar ser aquilo que não somos. Mas no plano espiritual isso não é possível. Ao deixar o corpo físico, nós entramos no convívio com o mundo das realidades absolutas, onde cada um é o que é, porque demonstra não o seu exterior mascarado, mas aquilo que é por dentro, dentro dos seus sentimentos, pensamentos e emoções. Também faz parte do legado espírita o estudo sistemático da reencarnação, o estudo detalhado da reencarnação, que envolve ciência, biologia, que envolve religião, quando Jesus nos afirma que ninguém verá o reino de Deus sem nascer de novo, e também nos mostra a realidade filosófica do pensamento de Deus, com a reencarnação nos dando sempre uma nova oportunidade, eliminando de nossas vidas o terror dos infernos eternais, onde pessoas que erraram não teriam mais possibilidade alguma de corrigir os seus erros e seriam condenadas eternamente a queimar num fogo que nunca se esgota, sendo queimado de uma forma que também nunca chega ao final da queimadura. Por isso o Espiritismo nos traz a ideia clara e objetiva da verdadeira face de Deus, o Deus justo, bondoso, amoroso, que é capaz de nos dar outras oportunidades, muitas outras, para que possamos redimir os nossos erros, consertar aquilo que estragamos. O espírita sabe que ao morrer, ele não vai encontrar nem o céu de delícias e ociosidades, e muito menos o inferno eterno, onde padecerá pela eternidade sem ter uma única chance de reconduzir-se e de refazer o seu próprio caminho. O Espiritismo nos afasta daquela ideia primária de um Deus julgador e condenador, cruel, pior do que os próprios homens. Porque os homens fazem leis com condenações limitadas e, com certeza, sem queimar ninguém. Já a doutrina espírita nos ensina que existe um limite muito claro para o sofrimento do homem, enquanto perambula pelas regiões de sofrimento do mundo espiritual. O tempo que ele vai ficar ali será o tempo exato que ele vai demorar para poder mudar a natureza do seu conteúdo mental que o aprisiona naquele lugar. E na medida que ele se afasta do terror dos seus pensamentos e sentimentos altamente destrutivos, ele sai dos lugares onde impera o sofrimento e caminha lentamente para poder ser merecedor de viver em mundos maravilhosos, onde reina a luz, a harmonia e o equilíbrio pleno. Por isso, o espírita tem uma certeza do que acontecerá no seu futuro. O futuro para o espírita não é uma incógnita. O espírita não tem dúvida do seu futuro, que é a continuidade de sua própria vida.
podendo então mudar a natureza dos seus pensamentos, melhorando a sua conduta para poder merecer estar em convivência com os lugares luminosos da espiritualidade. Então, sem o temor do futuro, sem os medos horríveis de infernos e outras coisas, isto faz com que desapareça o temor da morte. A nossa vida no mundo espiritual é a continuidade de nossa vida aqui. Sendo bons aqui, encontraremos um mundo bom do outro lado. Sendo maus aqui, encontraremos um mundo de sofrimento do outro lado. É muito simples de compreender. E o espírita verdadeiro, ele compreende isso. E age de tal maneira que isso se torne uma realidade concreta em sua vida. E o espírita aprende a esperar o momento da morte do seu corpo como alguém que está preso e deseja que acabe a pena para que se abra o portão e ele conquiste a sua verdadeira liberdade. É lógico que quem apressa o momento da morte perde todas essas benesses, mergulhando então em mundos de terror e sofrimento por muito tempo. Mas aquele que consegue esperar o momento certo, este sim, espera a volta para o mundo espiritual como a abertura das grades que o aprisionam, podendo então alçar voos para lugares belíssimos onde reina paz, harmonia e equilíbrio. Isto é o que nos espera. Mas para isso, a nossa vida aqui agora precisa se tornar uma vida boa, harmoniosa, alegre, cheia de boas conquistas e boas realizações no plano espiritual, para que, ao chegar o momento de nossa morte, nós tenhamos a plena condição de retornar tranquilamente ao mundo dos espíritos e lá dar continuidade às nossas vidas em busca de nosso progresso, em busca de nossa evolução espiritual. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.